Já parou para pensar como os celulares que a gente usa todo dia conseguem ser tão fininhos e ao mesmo tempo absurdamente potentes? Parece quase mágica, né? Pois é, a tecnologia por trás disso está bem escondida. E hoje a gente vai desvendar esse segredo. Bom, vamos lá. A grande questão é essa. É um paradoxo que parece não fazer sentido, certo? Porque, normalmente, mais poder exige mais peças, gera mais calor, precisa de mais espaço. Só que os nossos celulares, de alguma forma, desafiam essa lógica. A resposta para esse mistério da engenharia moderna não está em construir para os lados, mas sim em construir para cima. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A solução foi uma mudança total na arquitetura. Ao invés de espalhar os componentes, os engenheiros começaram a empilhar um em cima do outro. Basicamente, eles estão construindo verdadeiros arranha-céus, só que numa escala microscópica, dentro do próprio celular. E essa comparação aqui deixa a ideia bem clara. O jeito antigo era como construir uma casa térrea, sabe, espalhada, ocupando um terreno enorme e super valioso na placa de circuito. O jeito novo é como construir um arranha-céu, tudo bem denso, eficiente e ocupando uma área muito, mas muito menor. Essa é a essência da tecnologia que revolucionou tudo. E essa tecnologia tem nome, claro, é o Package on Package, ou simplesmente POP. A ideia é basicamente essa, a arte de empilhar chips. Pensa num sanduíche de alta tecnologia. O processador pode ser uma camada, a memória RAM é outra, e tudo isso é prensado numa unidade só, liberando um espaço que vale ouro ali dentro. Tá, mas como é que se constrói um desses arranha-céus em miniatura? Vamos dar uma olhada na arquitetura dele. É como se a gente fosse visitar a obra andar por andar. Olha que genial como a analogia do arranha-céu funciona perfeitamente aqui. A fundação são centenas de bolinhas de solda minúsculas que são os pilares conectando tudo na placa principal. Os andares são umas plaquinhas de circuito em miniatura. E os inquilinos que moram nesses andares são os próprios chips. Geralmente o processador fica no térreo e a memória nos andares de cima. E para a informação subir e descer, a gente tem os elevadores, que são conexões verticais super rápidas. Certo, a engenharia por trás é impressionante. Mas para que todo esse trabalho? Quais são as vantagens de verdade em construir para cima? Existem 3 benefícios que são cruciais e que movem toda essa indústria. Primeiro, e o mais óbvio de todos, é a economia de espaço. Se o chip ocupa menos área, sobra mais lugar para outras coisas, como uma bateria maior ou simplesmente o celular pode ser mais fino. Segundo, velocidade. Pura física. Se o processador e a memória estão colados um no outro, a informação viaja muito mais rápido. E terceiro, que é um ponto super estratégico, é a flexibilidade. As fabricantes de celular podem pegar o melhor processador de uma empresa e a melhor memória de outra e juntar tudo no pacote perfeito. E essa citação aqui resume o ganho de velocidade de um jeito brilhante. A comunicação entre os chips vira algo quase instantâneo. É exatamente como passar um papel para a pessoa na sua frente, em vez de ter que mandar pelo correio e esperar dias. É essa eficiência que faz os aplicativos abrirem na hora. E é agora que a história fica ainda mais competitiva, porque não existe um jeito só de construir esses arranha-céus. As gigantes da tecnologia, tipo Apple, Samsung e Qualcomm, desenvolveram seus próprios projetos, suas próprias plantas arquitetônicas, cada uma refletindo a filosofia de negócio da empresa. Vamos dar uma olhada rápida nessas 3 abordagens. A Apple foca na integração total, buscando o design mais fino possível. A Samsung usa o fato de que ela mesma fabrica os componentes para criar uma ponte de altíssima velocidade entre eles. Já a Qualcomm precisa de algo que seja robusto e confiável para funcionar em centenas de celulares diferentes. A abordagem da Apple, chamada de Info, é bem a cara da Apple. É radical. Em vez de colocar o chip em cima de uma base, eles constroem a base ao redor do chip. É como se eles estivessem imprimindo a estrutura em 3D em volta do inquilino. O resultado é o que a gente espera da Apple: controle total e um design minimalista incrivelmente fino. A Samsung, por outro lado, joga um jogo diferente. A grande vantagem dela é que ela fabrica tanto os processadores quanto as memórias, e geralmente os melhores do mercado. Então a estratégia deles foi construir uma espécie de ponte de silício super rápida que conecta essas 2 melhores componentes. Isso mostra a força da Samsung em controlar toda a linha de produção. E a Qualcomm? Bom, os chips da Qualcomm estão em centenas de modelos de celular de dezenas de marcas. Então a prioridade deles não é ser o mais fino, mas sim criar uma plataforma universal. O projeto deles é como uma fundação de arranha-céu que foi padronizada, super confiável, robusta e feita para ser produzida em massa. Tudo isso nos traz até aqui, mas conforme esses arranha-céus de chips ficam mais altos, mais cheios,
Com processadores cada vez mais poderosos, um problema fundamental da física, um velho inimigo da eletrônica, volta para assombrar todo mundo. E esse problema é o calor. Não tem como fugir. Colocar tantos componentes potentes, trabalhando a todo vapor, tão perto um do outro, gera uma quantidade de calor absurda num espaço minúsculo. Gerenciar essa temperatura é, sem a menor sombra de dúvida, o maior obstáculo para a próxima geração de celulares. Então, no final das contas, a pergunta que define o futuro é essa: como a gente instala um sistema de ar-condicionado num arranha-céu microscópico? A empresa que conseguir resolver esse enigma, seja com novos materiais ou com algum sistema de resfriamento líquido minúsculo, não vai só definir o futuro dos smartphones. Ela vai vencer a próxima grande batalha dessa guerra tecnológica incrível que acontece dentro do nosso bolso.